Fique parado. Você está sobre ele porque ele não sabe onde vai.
Meu ah, boa, boa. Vai ficar a gente zerar um bom, mas vou fazendo
gente, meu amigo de jogar ficou off. Ele ficou off. E já vai ter vídeo novo. Eu tentando beber as gaps. Então, vou fazer. Só precisar. Não vou deixar você assim. Vou jogar no terror. Vambora. E mais esse carro de touro. Galera, alguém sai da lugar, por favor. Tá ligado? Tá ligado? Por que você não é do... Né?
sai lá. Mas você vai ver na deu deu sim. Deu não, não.